9 de maio, a obra do Espírito Santo. Embora trabalhem juntos inseparavelmente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desempenham papéis diferentes na criação, redenção e consumação. A obra do Espírito está particularmente ligada à fala, à aplicação da salvação e à sua habitação no povo de Deus. Há muitos casos nas Escrituras em que, quando o Espírito vem sobre alguém, essa pessoa faz algo que envolve a fala, como profecia, bênção, louvor e falar em línguas. Por exemplo, quando Deus tirou uma porção do Espírito que estava em Moisés e a colocou nos 70 anciãos, eles profetizaram. No Evangelho de Lucas, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e pronunciou uma bênção sobre Maria. Ela disse: "Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também." Da mesma forma, Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e começou a profetizar. No que diz respeito à revelação escrita com autoridade, a fala divina acontece por meio da inspiração da Escritura. Essa obra é particularmente atribuída ao Espírito Santo. Assim, falar é uma obra do Deus Trino particularmente associada ao Espírito Santo. A segunda obra é o papel que o Espírito tem na redenção. Todos os benefícios que Deus providencia em Jesus Cristo chegam aos cristãos por intermédio do Espírito Santo, que os une a Cristo e a sua obra salvadora. Embora ele certamente estivesse envolvido na criação do mundo, o papel particular do Espírito na salvação é o de recriar os seres humanos decaídos e aperfeiçoá-los, produzindo a plena conformidade com a imagem de Jesus Cristo. Esta é outra obra do Deus Trino que está especificamente ligada ao Espírito Santo. Mesmo antes de as pessoas crerem no Evangelho, o Espírito Santo está trabalhando para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isto é, o Espírito expõe seu fracasso para crer em Cristo como única esperança de salvação. Além disso, ele revela a inutilidade da justiça própria e o quanto estamos errados a respeito do que é direito e justo para exercer o favor de Deus. Essa esperança é a aplicação dos poderosos atos de Deus na salvação. Regeneração é a remoção da velha natureza pecaminosa e a implantação de uma nova natureza. Esse novo nascimento vem pelo Espírito Santo. Quanto à resposta humana à atividade do Espírito, a conversão é motivada pelo Espírito. Na verdade, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Como o Espírito suscita a fé, ocorre o poderoso ato divino de justificação, que vem por meio da fé. De fato, fomos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Outra poderosa obra de salvação, esta iniciada por Cristo, é o batismo de novos crentes com o Espírito Santo para juntá-los ao corpo de Cristo. Esse Espírito Divino sela esses crentes, garantindo a sua salvação. Além disso, ele lhes concede, pelo seu testemunho interior, a certeza da salvação. Ele também é o Espírito de adoção, pelo qual os crentes são trazidos para a nova família daquele a quem chamam Abba Pai. Já a Igreja, o Espírito Santo concede unidade, líderes, poder para atrair os incrédulos com o Evangelho e dons espirituais. À medida que são continuamente enchidos com o Espírito Santo, os cristãos são guiados por ele para atender a todos os requisitos morais de Deus. Aliás, andar no Espírito os impede de se entregarem às obras de sua natureza pecaminosa, produzindo em vez disso o fruto da semelhança de Cristo em sua vida. Essa santificação, atribuída ao Espírito Santo, é um movimento progressivo da pecaminosidade para a santidade. Ela é alimentada pela Escritura, sendo os crentes ajudados pela iluminação do Espírito, e pela oração, que também recebe o auxílio do Espírito. No final dessa peregrinação, quando Cristo retornar, está a glorificação, em que a ressurreição do corpo é obra do Espírito. Quando os cristãos creem no Evangelho, Cristo os batiza com o Espírito Santo. Assim, eles são unidos ao corpo de Cristo e enchidos com o Espírito Santo, tornando-se templos do Espírito, o que significa que o Deus Trino habita nos crentes por intermédio do Espírito. Farei habitação no meio de vós, e minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. As pessoas se convertem e amadurecem na fé, e a igreja existe e se expande por causa do Espírito Santo. A conscientização da importância do Espírito para a nossa salvação e santificação, bem como para o crescimento e testemunho da igreja, é o primeiro passo para viver essa doutrina. Paulo nos exorta dizendo: sejam cheios do Espírito.